Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Bueno e hoje eu vou estar apresentando para vocês algumas funcionalidades do aplicativo nosso da Aliança. O que é importante entender antes de entrar na parte técnica? O muito importante saber é que o aplicativo está completamente ligado à nossa metodologia. Toda a metodologia que foi ensinada pelos vídeos do Learning Center, pelo Fábio, que todos filiados têm acesso hoje, está embutida no aplicativo. O que isso significa para o aluno? É uma ferramenta completa de pertencimento. Ele vai entrar no aplicativo, ele vai saber quantas aulas ele precisa para passar para o próximo nível, quantas aulas ele precisa para fazer o exame de faixa e vai acompanhar esse progresso. Então você, como filiado, como professor, é vital o uso do aplicativo diariamente e constante nas aulas. Eu vou conseguir ver e não deixar de graduar o meu aluno por um eventual motivo que eu não estou acompanhando aquele progresso e usando o aplicativo. O que é legal para o professor? Ele respeitar a agenda do aluno. O aluno programa no nosso aplicativo, nesse novo, a agenda total da semana. E o professor consegue verificar isso e confirmar à medida que as aulas vão acontecendo. Então, seguindo esses passos que eu vou apresentar para vocês hoje e realmente utilizando o aplicativo, o instrutor, a sua academia, não vai falhar com o aluno. Consequentemente, não falha com a graduação, não falha com a aula, não falha com a obrigatoriedade do professor graduar o aluno e fazer com que ele realmente tenha a experiência de contar as aulas e ver aquilo acontecer no dia que ele se preparou. E juntamente com esse auxílio do aplicativo para lembrar o professor de sempre estar graduando, a sua academia e seus instrutores necessariamente estão seguindo a metodologia. O nosso aplicativo está disponível tanto na Apple Store como na Google Store. O que você vai precisar? Fazer um download na Google Store ou na Apple Store, entrar com o seu login e senha e seguir os passos seguintes que eu vou estar demonstrando para vocês. Aqui na tela inicial eu tenho 4 opções no menu. A parte do calendário, a minha academia, as notificações e o perfil. Então o que vai acontecer? Ele vai abrir na aba de calendário. Eu vou imediatamente mudar para a aba de perfil e vou fazer a edição do perfil. Com editar perfil eu consigo mexer na minha academia. O que é legal de saber? Mudar a academia, eu consigo acrescentar ou transitar entre uma academia e outra. Por que disso? Caso eu esteja viajando, eu sou da Aliança Jardins e eu quero solicitar uma presença na Aliança em Londres, na Aliança no interior de São Paulo, na Aliança no Rio, na Aliança nos Estados Unidos, qualquer filial que esteja dentro do aplicativo eu consigo entrar e verificar toda a grade horária e sem nenhum risco de chegar e perder a minha graduação, minhas presenças, enfim. O que é legal de a gente estar bem entender essa parte do perfil e da mudança de academia é que tanto o aluno quanto o professor podem fazer sua solicitação. Se você é professor na Aliança São Paulo e quer fazer um treino na Aliança de Londres, você pode fazer essa solicitação e mudança de perfil. Óbvio, o aluno também tem o direito total de fazer de participar dessa alteração. Então, após o perfil configurado, vamos na aba agora do calendário. O calendário é onde o meu aluno vai ter o entendimento total da grade horária da academia, mas o professor também, tá? E claro que o gestor da academia, sem sombra de dúvida. Qual que é o primeiro passo para eu montar minha grade horária? No canto superior direito, na aba de calendário, tocando no sinal de mais, eu vou abrir o calendário e eu vou editar toda a minha grade horária. Então eu tenho diversos tipos de informações que eu tenho que preencher. A primeira é qual tipo de aula que eu vou estar fazendo. A segunda, se eu quiser e achar necessidade de mostrar alguma mensagem daquela aula, por exemplo, uma aula somente de kimono, uma aula com um professor X ou uma aula com um professor convidado, dá para eu editar ou colocar a mensagem que eu desejo que meu aluno receba. Qual tatame, em caso de que tenha mais de um tatame na academia, um instrutor, quando eu começo e quando eu vou terminar a aula. Então a aula eu posso começar no dia 20 de maio e terminar no de 2023 e terminar lá no 2030. Eu consigo fazer essa grade horária durar muito tempo. Os dias da semana que essa aula é recorrente ou não, o horário e a quantidade de pessoas. Após esse
processo, eu vou clicar em criar nova aula na academia e terminei. E isso eu vou fazendo aula por aula até eu ter a grade horária total e completa para o meu aluno e para os meus professores conseguirem acessar isso. Após a minha edição total, né, da minha grade horária, o que vai acontecer? A minha grade horária está aberta para o aluno quanto também para o professor. A gente dividiu em 3 sinais aí para todo mundo entender como que funciona. O aluno ele vai clicar na aula, vai pedir a presença ou o professor vai colocar a presença do aluno em cada respectiva aula. Após esse processo, eu vou confirmar a minha aula. Quando eu confirmo minha aula, eu fico com uma linha verde embaixo da aula. Quando minha aula está em aberto, ou seja, eu não confirmei a aula ainda, ela está com uma linha amarela. E quando a minha aula foi cancelada por algum motivo, o professor não pôde comparecer, qualquer coisa que aconteceu, ela vai aparecer em vermelho. O que é legal de entender isso? É que fica um histórico de tudo que foi feito no aplicativo, tanto para o professor quanto para o aluno. Se a aula aconteceu mesmo, se o aluno estava cumprindo a metodologia e se o professor também, para quem é o gestor da academia, estava cumprindo o seu dever como instrutor da aula. Antes de eu confirmar, isso é muito importante para todos os instrutores e gestores de academia. Quando eu for confirmar uma aula, ou quando o professor for confirmar uma aula antes do término da aula, o aplicativo vai notificar embaixo do nome que o aluno está a um passo ou uma aula de receber o grau. Ou seja, ele tem que receber o grau no fim da aula. Isso é uma regra que a gente tem que seguir e isso tem que ser o professor tem que estar extremamente atento nisso, ou seja, a aula tem que ser, os alunos têm que ser verificados antes do final da aula, assim o professor confirma a aula no aplicativo, o aluno vai ser graduado e ele tem que ser, obviamente, graduado na hora do cumprimento final. E se eu precisar editar minha aula ou até mesmo cancelar algumas aulas da semana, do dia, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão de edição, eu posso editar a aula, ou seja, eu posso colocar outro professor, posso passar outra mensagem, mudar o horário, mudar a quantidade de aluno e até mesmo o tipo da aula, ou seja, ela particular, básica, intermediária ou avançada, no-gi, enfim, diversos tipos. Eu posso, é só seguir esse passo, esse processo. E se eu quiser cancelar a aula do dia, é assim que eu vou fazer também. Quando eu precisar deletar a aula da academia ou a aula da grade horária total, vamos supor que eu montei minha grade horária com uma aula de iniciante na segunda-feira. Toda segunda-feira daqui, desde 2023 até 2050, eu quero deletar essa aula porque está errado. Eu vou clicar na aba da minha academia, em cima eu vou clicar em aulas e eu vou escolher a aula que eu quero deletar. Vou clicar em cima da aula, toca aqui no ícone da lixeira e vou excluir, sim, quero cancelar. Eu vou receber do aplicativo um alerta, porque é realmente eu vou deletar a aula completamente. Importante o reforço, pessoal. Quando eu vou deletar uma aula, tudo que foi feito antes de eu deletar essa aula, se teve aula, se teve aluno presente, professor confirmando, se a aula de fato ocorreu, está salvo. Após isso, a aula não vai existir mais, ou seja, ela vai sumir do aplicativo e da grade horária tanto quanto aluno e professor. Quando eu tenho o meu login de gestor da academia, que pode ser professor e o gestor, muitas academias têm esse formato, eu consigo, na aba da minha academia, eu consigo editar tanto o professor quanto o aluno. Vamos supor que eu cliquei no meu nome e eu vejo que minha foto está incorreta, que eu vejo que minha graduação está incorreta, eu vejo que até a minha presença eu esqueci de dar para o aluno passado, eu consigo editar isso. Eu só preciso entrar no perfil do aluno ou do professor e clicar no ícone de editar. Assim que eu aparecer as opções de edição de todos esses itens, eu vou e confirmo os dados novos ou os dados que eu esqueci de colocar e fecho de novo para reiniciar com os dados corretos. Na minha academia vão aparecer os dados somente da academia selecionada no perfil. Então, quando eu colocar mudar academia ou selecionar uma academia diferente, o aplicativo vai automaticamente acessar a base de dados de instrutor e de alunos da academia que eu estou selecionado. Então, quando eu for no perfil e quiser selecionar Academia Aliança São Paulo ou Academia Aliança Jardins, ela vai pegar a base de dados de instrutor e de aluno de
cada academia, não vai pegar de um todo, tá? E por último, a gente vai passar pela aba das notificações. Então, quando eu vou nas notificações, tudo o que acontece no aplicativo, eu vou estar recebendo uma notificação. Então, se o aluno acessou a primeira vez, se o aluno se registrou na aula, se o aluno cancelou a aula, tá tudo na parte de notificações, que é a primeira abinha na parte superior. A segunda, que é as solicitações, é quando um aluno ou quando os alunos de vocês vão pedir acesso à sua academia. Eu preciso somente confirmar. Então, um exemplo é, o aluno Antônio pediu acesso à minha academia, eu vou confirmar ele já vai acessar a grade horária, ele já vai poder pedir as presenças, ele já vai poder editar o perfil dele e eu também posso editar o perfil dele como aluno, colocar os graus, colocar a faixa, colocar até mesmo eventualmente se ele já tem alguma presença. E a última etapa, mas não menos importante, é a parte de graduações. Essa parte de graduações é importante, é bem importante entender que ela é somente graduação de faixa, ela não é a graduação dos graus. A graduação dos graus é feita em aula. A graduação de faixa depois do exame, eu vou aprovar o aluno para ele, no aplicativo, automaticamente mudar da faixa branca para a faixa azul, da faixa azul para a faixa roxa, da roxa para marrom. Então, pessoal, esse foi o explicativo de todas as funcionalidades que hoje temos no nosso aplicativo. É muito importante vocês usarem imediatamente, lembrando que hoje na Aliança é obrigatório o uso do aplicativo. A Aliança dá todo o suporte para vocês, então contamos com você.